Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 3. Jesus disse em João capítulo 2 que ninguém precisava dar a ele testemunho do homem, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Assim, vemos como, ao final, ele haverá de restaurar todas as coisas, fazendo-as convergir em Cristo, na plenitude do tempo, para sua honra, sua glória e seu louvor. Tremenda sabedoria e poder de Deus. A cruz objetiva e subjetiva. Sendo que a segunda, a cruz aplicada a nós, só a tomam para segui-lo voluntariamente, aqueles que, de fato, entenderam estas coisas e anseiam por esta libertação. É isto que significa ser livre para adorá-lo. Portanto, entendemos também que a verdadeira adoração se dá na medida da consciência do que ele é e não do que ele nos concede. Se assim não fosse, estaríamos negando a consciência de que existimos para a sua glória, porque estaríamos manifestando a natureza adâmica caída e autocentrada. Para testificar que o povo de Deus entendia que os processos de angústia pelos quais passavam vinham de Deus, basta que nós possamos verificar que, quando isto acontecia, o povo dizia assim: "E a tua mão nos tem afligido." Que importante ensino e que necessidade temos de entender este princípio bíblico. Quando Jó foi afligido, a palavra deixa muito claro que quem o atingiu foi o diabo debaixo da permissão de Deus. Será então que entendemos quando o apóstolo João diz em sua primeira carta que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Ou será que ainda não confiamos ou ainda não nos entregamos o suficiente para permitir-nos viver nesta consciência de fé e de que há um único Criador, que é amor, que nos deseja, e que tem um plano, um projeto para nossas vidas, e que este projeto é se unir a nós e nós a ele eternamente, em amor? Quando Jó e Deus conversavam, o diabo estava como que fora da história, pois que Jó dizia a Deus: "Tu tens me afligido." Isto deve ser amplamente compreendido para entendermos definitivamente que não há dualismo. Não há duas forças eternas e contrárias lutando entre si. Não. Há apenas um único, soberano e todo-poderoso Deus, que criou todas as coisas. E, neste ambiente, assim uma esfera de rebelião, nos lugares celestiais, como a palavra nos ensina, em que uma criatura se rebelou contra o Criador. Esta criatura rebelde tenta edificar o seu reino, porém esta é uma tentativa frustrada. E o culminar desta tentativa ocorrerá quando do aparecimento do Anticristo. Ocorre que quando isto se der, então o próprio Senhor Jesus Cristo retornará e estabelecerá o seu reino sobre esta terra. Tal é o seu poder, que a palavra diz que ele há de destruir o iníquo meramente com o sopro de sua boca. Que poder! No processo de apostasia, cativeiro, angústia, clamor, levantamento de um libertador, liberdade e vitória, experimentados pelo povo de Deus, vemos um ciclo que se repete, ainda que em áreas diferentes na vida do povo de Deus. E, por meio desta visão, podemos afirmar que existem dois processos concomitantes que ocorrem em todo o processo, quando do silêncio de Deus. De um lado disciplina, de outro reconquista. De um lado Deus utilizava daquela situação para disciplinar o povo na mesma medida que, por meio do vazio, angústia e cativeiro os atraía a si mesmo. E o povo tinha consciência disto na medida em que ao sofrer na angústia de suas escolhas volta, em todas as vezes, dizendo assim ao Senhor: "Pecamos e fizemos o que era mal aos teus olhos", ou seja, eles sabiam que era entre eles e Deus mesmo. Um elemento interessante que não pode passar despercebido é que no início de cada movimento de apostasia, tudo parecia flores. Eles tomavam das filhas dos cananeus para seus filhos e vice-versa. Eles se aliançavam a eles, até mesmo, como vimos, buscavam sujeitar os cananeus a trabalhos forçados. Não parece, no início, que eles estavam certos e que Deus estaria errado. Mas logo à frente, aquela decisão e escolha os levaria ao cativeiro. Em todas as menções em que os cananeus foram deixados no meio do povo de Deus, eles se tornaram laços, se tornaram mais fortes, constituíram-se em problema para o povo de Deus. Sabe qual a aplicação prática disto?
Aquilo que levantamos em nossos corações que, aparentemente no início, nos parece dar satisfação, logo nos escraviza. E detalhe, pouco mais à frente já não mais nos satisfaz. E pior, nos prende. Por quê? Porque Deus mesmo já os havia advertido que deuses são laços. E laço é algo que prende, aprisiona, sufoca, asfixia. Será que entendemos agora o engano do pecado? Isto é tremendo. Porque esta forma de tratar conosco nos parece estranha. No entanto, temos que ver os dois lados da questão. De um lado, não haveria nenhuma outra forma de tratar com as nossas almas pecaminosas. Será que vemos que terrível é isto? Temos de chegar ao extremo. De outro, somente esta forma é coerente com o caráter de Deus. Bondade, longanimidade, atitude perseverante e amorosa. E por que amorosa? Porque o amor não é possessivo. Ele não impede que nos acheguemos a outros deuses. E nem se afasta de nós durante o processo, ele deseja o amor completo e devotado de nossos corações a ele. Este princípio estava mencionado desde o Éden quando ele colocou diversas árvores, mas chamou a atenção a duas e não somente a uma árvore no jardim. Deus não quer almas cativas por necessidade, Deus quer almas cativas por amor. Temos de tomar como referência aquilo que o Senhor falou em Êxodo 23 do 20 ao 24. Neste texto, o Senhor deixa claro que o anjo é que os levaria aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e os destruiria. Conforme o texto bíblico, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus. Veja a revelação do nosso eu se dá, é pelo Senhor a nós. Só que muitas vezes nas circunstâncias desta vida, nós acreditamos nas dificuldades que temos aos outros. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Êxodo 23, 24. O objetivo quando vamos ao nosso eu não é adorá-lo, ao contrário, é ver de fato quem somos. O objetivo de Deus ao nos conduzir ao nosso eu sou tal que devemos julgá-lo. É juízo. Por isto ele diz, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Isto significa cortar o eu pela raiz, no Senhor. Em Êxodo 23, 28 o Senhor diz, também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele mesmo é quem iria na frente nesta batalha contra o eu. Isto fica claro, por exemplo, na redução do exército de Gideão, feita pelo Senhor, na batalha contra os midianitas. De 135.000 soldados, eles foram reduzidos a 300, para que ficasse claro que a batalha é do Senhor. E o que de interessante aconteceu é que os midianitas, naquela oportunidade, se degladiavam entre si. E assim o povo experimentou vitória. O significado espiritual disto é que é o Senhor quem vai à frente. Ele nos mostra o nosso eu, nos capacita a discerni-los, a julgá-los. Em Êxodo 23, 29 o Senhor diz, não os lançarei fora diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras não do campo não se multipliquem contra ti. Aqui há algo importante e maravilhoso. Nesta batalha contra o eu, o Senhor deixa claro que ela seria lenta, gradual. Mas por quê? Por um lado, porque se o Senhor fosse destruir, única e imediatamente, todos os eus em nós, muito provavelmente nós não suportaríamos. São muitos os deuses correlacionados aos eus que levantamos em nossos corações. Então o Senhor vai devagar desalojando os nossos eus. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.